Sejam bem-vindos a mais um programa da Grande Mesa. E no episódio de hoje o tema é 3 coisas que parecem benefício durante as refeições, mas que são extremamente contraproducentes. Repetindo aqui, 3 coisas que parecem benefícios durante as refeições, mas que são extremamente contraproducentes. Olha que coisa forte, hein? Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. E aqui, nesse programa, eu te ensino a transformar sua casa em um lar e a fortalecer os laços familiares com a arte da mesa posta. Então, esse programa, geralmente eu respondo algumas perguntas que os seguidores deixam nas nossas caixinhas, mas como o tema hoje é muito extenso, né, e eu preciso passar esses 3 pontos, esses 3 passos para vocês, a gente vai falar um pouco agora no início, que eu gosto de abordar o que eu tenho exposto aqui. Vou tratar dessas 3 coisas que parecem benefício durante as refeições, mas que são extremamente contraproducentes. E vou responder, se der tempo, algumas perguntas aqui das nossas seguidoras, né? Eles deixam na nossa caixinha. Então, vamos ver o que nós temos aqui hoje, porque vocês já ficam super curiosos. Eu tenho aqui uma mesa de café. E eu já quero dizer para vocês o seguinte, né? Há casos em que a gente vê as pessoas deixando a xícara virada para baixo, né? Então, gente, isso não é o certo. Existem coisas na vida que a gente fala, não existe certo, não existe o errado. Mas eu também gosto de explicar sempre o porquê das coisas. Se estamos prontos para uma refeição, todos os itens eles têm que estar a postos. Então, se vamos utilizar a xícara, ela já tem que estar pronta para o uso. Então, não faz sentido o copo, ou a taça, ou a xícara, ou o prato, seja lá o que for, estar emborcado. Precisa estar tudo assim de prontidão. Por isso, deve estar, essa é a maneira correta. E o que eu gosto sempre de falar para vocês os lados da maneira correta, né? Tudo que está do lado direito é feminino, né? A faca, e tudo que está do lado esquerdo é masculino, né? O garfo e tudo mais. E hoje eu trouxe aqui também apesar de estarmos aqui com algo tão bonito, tão elegante, tão clássico, uma louça assim tão refinada, mas eu trouxe para vocês algo que é um guardanapo de tecido, de papel, que eu comprei inclusive no final do ano e eu ainda tenho um pouquinho. E eu vou mostrar aqui para vocês que a gente pode utilizar assim guardanapos mesmo num momento assim tão bacana, com uma louça tão legal. E se você não tem ainda, não tem problema. Eu sempre falo com as minhas seguidoras, com as alunas, que o mais importante é você começar com o que você tem. Então, comece com o que você tem. E aí eu tenho esse guardanapo, que ele é lindo, conforme eu falei, eu comprei no final do ano. E aqui tá celebre, né? Celebre com alegria e gratidão, que é bem a minha face. E aí, gente, o guardanapo é de tecido, eu falo tecido porque ele é tão bonito. E tem o tamanho adequado, né? Porque o tamanho pequenininho ele é mais para coquetel, mais para evento. Esse é um guardanapo maior. Ele não tem necessidade de dobradura porque já vem com um desenho. Então ele fica sempre aqui do lado do garfo, né? E aí não precisa de dobradura. Ele tá no lado certo dele. E aí quando você senta, ele precisa ser grande, porque você vai abrir o guardanapo e vai colocar ele no seu colo. Ele tem utilidade. Tudo aqui tem uma função, tudo aqui tem uma utilidade, tudo aqui tem um porquê. Se quiser abrir mais, tudo bem, mas ele é bem grandinho, então ele já fica direitinho aqui no seu colo. Porque pode cair alguma coisa, pode pingar alguma coisa. E a função do guardanapo são 2. Nos proteger a nossa roupa, ou saia, ou calça, seja lá o que for, e para fazermos a nossa limpeza, né, dos lábios. A gente usa a parte interna dele sempre para secar ou para limpar antes de usarmos a taça.
ou a xícara, né? Então, vamos deixar ele aqui. Não preciso deixar agora porque a gente não vai fazer uso. E como eu me movimento muito, eu vou deixar aqui. Então, gente, nós temos aqui um mise en place, que é um café bem completo. Eu, particularmente, quando monto as mesas em casa, eu gosto muito já de deixar no lado próprio para o uso, para facilitar. Eu não deixo ninguém inibido, porque pode ser que a pessoa não saiba para que lado que vai colocar a xícara, ou vai deixar, vai tomar o café ou o chá aqui mesmo, não sabe onde é que vai colocar o pão ou o bolo. E quando a gente faz dessa maneira, a gente facilita a pessoa convidada ou para quem está começando, certo? A colher, né, ela é de acordo com o tamanho. Essa aqui é uma colher de chá, porque a xícara aqui é a maior. É para um café mais longo. Eu sempre falo que tudo é comunicação. Então, a xícara maior, ela tá te dando mais tempo, gente. Então, a gente tem mais tempo agora. E aí, a gente pode colocar ela aqui ou dessa maneira também, ó. Porque tem xícaras que a asa é um pouquinho, né? A alça é um pouco maior e aí você não vai conseguir colocar ela aqui. E aqui também é correto. Deixo ela aqui apoiada, a taça de água, ou um refresco, ou um suco, tá aqui também, tudo do mesmo lado. E aqui os talheres hoje são os talheres de sobremesa, porque o prato é menor. Então nós não temos jogo americano em coffee break, em lunch, em café da manhã ou em lanche. O café da tarde não se usa suplá. O suplá ele tem a função adequada, que eu já expliquei isso para vocês. Então hoje eu tenho aqui uma toalha com esse tempinho, fica super bem, porque dá uma acolhida, fica mais aconchegante. Então uma toalha, o prato de sobremesa e os talheres, eles acompanham o tamanho do prato de sobremesa, são o garfo e a faca de sobremesa. E aqui eu tenho um bule, né? Se tivesse alguma coisa, eu já estaria aqui complementando. Como a live é um pouco maior, mais extensa, nós não temos aqui ou chá ou café. Tem aqui o açucareiro, para quem usa açúcar ainda. Tenho aqui a manteigueira, mas você também pode colocar outro, não necessariamente manteiga, pode ser um patê, um cream cheese. Existem outros recipientes, mas esse aqui é apropriado também para você colocar esses itens que eu lhe falei. Geleia geralmente são em recipientes menores. Nós temos aqui, mas o que nós temos aqui agora é isso. E o importante é a gente entender o que nós temos aqui e ter essa segurança, gente, porque a arte da mesa posta, ela te traz segurança. E a mesa posta em família, ela você cria um lifestyle, cria um estilo de vida. E aí vamos entrar agora nos itens, né, no tema da live. Até o final eu dou mais uma repassada aqui para vocês. E o tema hoje, né, são as 3 coisas que parecem benefício durante as refeições. Uma que parece benefício, mas que não é. Falar sobre determinados assuntos na mesa. Gente, eu tiro o óculos aqui, eu não sei se tem alguém aí, mas se tiver pode deixar alguma pergunta. Eu prefiro falar aqui hoje sem os óculos porque está refletindo. Então, falar sobre determinados assuntos na mesa. Você que tem filhos pequenos ou filhos na meia-idade, a mulher, ela precisa buscar o autoconhecimento e ser dotada de sabedoria. Porque há momentos que a gente vai poder falar sobre alguns temas na mesa. No início da refeição não é bacana, porque a mesa está arrumada, a mesa, se tiver uma decoração, tudo bem, se não tiver, mas se ela tiver pelo menos arrumada. E a refeição, ela já é o convite para que todos estejam ali naquele momento. Eu acredito que no primeiro momento seja interessante agradecer aquele momento, se vocês tiverem o hábito, mas se não tiverem, eu acho que é super bacana, porque a mesa é uma escola. Se você não aprende a agradecer em casa, como que vai ser lá fora? Né? Então, olha aí. Então é importante a gente agradecer aquele momento da refeição em família. E aí esse primeiro momento é a questão da degustação, da experiência do alimento.
da troca, né, de favores, porque geralmente a comida vai estar na mesa, a gente vai pedir por favor para pegar alguma coisa, passa isso, passa aquilo. E aí é um plantio, esse primeiro momento é um plantio, a gente está plantando. E essa mulher que vai conduzir essa refeição, que é dotada de sabedoria, ela vai saber o momento certo de inserir alguns tipos de assunto. Ou se o companheiro ou o marido dela buscar esse assunto logo no início, ela vai conduzir também. Vamos deixar para falar daqui a pouco, vamos nos adiantar um pouco mais. E aí a refeição se torna agradável, porque eu sei que nem todos têm boas experiências do passado. Tem pessoas que não gostam da mesa porque não tiveram uma experiência boa. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não é porque você não tem referência, não tem experiência boa do passado, que a sua família não pode ter, muito pelo contrário. Quando a gente não teve experiência boa em alguma área, nós temos obrigação em darmos certos nessa área na nossa vida. Então a mesa é um lugar para que você dê certo, a sua família dê certo, e é uma decisão. Então a gente vai ter o momento certo de tocar em algum assunto. Eu acredito que seja mais pro final da refeição, ou quem sabe até na hora da sobremesa, ou depois da sobremesa, se tiver uma sobremesa ou um café, ou no final da refeição, porque a mesa não é um lugar para pressa, é um lugar para a gente desfrutar. Por isso que eu te falo, a xícara ela é maior porque a gente tem tempo. E eu sempre vou dizer para vocês, gente, tempo, o mundo ensinou pra gente que tempo é time is money, né? Tempo é dinheiro e não é, isso é uma mentira. Tempo é vida. Então, quando a gente está com a nossa família ao redor da mesa, a gente está gerando vida e mostrando para eles nessa escola aqui da vida, nesse lifestyle, que eles vão ser pessoas firmes, pessoas com coragem para ir para o mundo. E aí esse momento dessa conversa um pouco mais delicada, acredito que seja melhor para quase o final da refeição ou para o final, e com sabedoria saber lidar com ela. Porque mesmo sendo uma conversa difícil, ou um diálogo desafiador, é importante ser colocado sim. Porque se a gente foge das coisas difíceis, o que a gente está passando para a nossa família? Que eles lá fora eles podem conversar com qualquer outra pessoa, uma conversa difícil. Então a gente precisa sim ter essa coragem, esse momento, essa sabedoria para diluir esse assunto, para poder lidar com esse assunto, porque é um momento em que a sua família precisa de confiança, de acolhimento. Então a mesa é um lugar de acolhimento, sim. E a gente só vai encontrar isso com certeza, com vigor, na nossa casa, que é o nosso seio. Se a gente não encontrar isso aqui e não souber lidar com esse tipo de assunto, que a mesa é o melhor lugar para isso, onde todos vão estar com o mesmo olhar. Se for um filho com algum problema ou uma filha, ela vai buscar isso lá fora, né? E o mundo ele não vai tratar com amor e com verdade da mesma maneira com que nós que somos do sangue devemos tratar. Então, isso, às vezes a gente acha que está tratando de um assunto no momento inadequado e acha que é o certo e não é. Então a gente precisa usar da sabedoria, sabe? Para poder lidar com isso. E depois que passar esse momento, você vai dizer, meu Deus, que alívio, que coisa boa, eu soube lidar com isso. E você vai adquirindo confiança para poder lidar com todo tipo de desafio na sua casa, na sua vida, na sua família, com esse estilo de vida. Seus filhos vão crescer mais fortes, mais firmes, porque sabem que vão ter a confiança de ambas as partes, ou do pai e da mãe, ou só de um lado, nem todos têm pai, nem todos têm mãe. Mas essa confiança, ela é gerada aqui, nesse estilo de vida, na mesa. Então, eu trouxe isso para vocês, porque é de extrema importância a gente saber como lidar com esses temas à mesa. Eles podem ser trazidos sim à mesa, mas no momento adequado, no momento certo, no momento assertivo. E no fundo, a gente sabe qual o melhor momento para que a gente possa trazer esse tema. E aí vamos agora para o segundo tema, né? Lembrando aqui para quem entrou depois, que o tema da live hoje é 3 coisas que parecem benefício durante a refeição, mas que são extremamente contraproducentes. O primeiro é abordar um tema delicado ou difícil ou desafiador no momento errado da mesa.
Eu vou dar um exemplo aqui, eu não citei exemplo, mas vou citar um exemplo. Por exemplo, eu falei só de exemplos íntimos, né, de cada um da família. Eu só falei aqui de exemplos, né, de filhos ou do próprio pai ou de algum momento em que a família precise do apoio um do outro. Mas também pode ser um tema no geral, por exemplo. Eu acredito que durante esse momento da refeição não é um momento bom falar de política. Eu vou falar de um tema aqui que todo mundo fala, né? Que todo mundo sabe. Mas não é um bom momento, porque é algo externo, algo do mundo. E nada contra, sabe, gente? Mas eu acho que isso é contraproducente. O que eu vou gerar para minha família num momento tão bacana? Eu arrumei uma mesa tão linda. Eu tô começando com esse estilo de vida. Eu consegui fazer uma mesa decorada, uma mesa posta. Fiz uma comida gostosa que agrada a todos. Então a gente precisa trazer assuntos que façam com que as pessoas queiram sempre muito mais dessa mesa. Então há temas em que realmente são contraproducentes. Esse é extremamente contraproducente. E quando for um tema em que sua família precisa resolver, ter um momento certo da refeição para colocar isso na mesa, para que a sua família se sinta acolhida, segura e que queira sempre contar um com o outro. Se a gente não puder contar com os de casa, gente, eu te garanto, lá fora não é a mesma coisa. Então eu citei um exemplo familiar, um exemplo interno, algo assim bem de casa mesmo, e citei um exemplo sim que as pessoas todas sabem, que é a questão da política, que acredito que não enaltece a nossa família, pelo menos na mesa, não é o momento adequado para isso, porque vai gerar, cada um tem um pensamento, um ponto de vista, e não vai somar, né? E aí, então, vamos aqui para o segundo ponto, porque são 3 pontos e eu trouxe mais um aqui pra gente. Ah, sim, ó, que bacana. Não cumprir os horários e os combinados pra gente, para algumas pessoas que estão criando o hábito do uso da mesa, que não tem esse lifestyle ainda não tem esse estilo de vida de usar a mesa posta. Então, a gente precisa gerar expectativa. Eu até na última live eu dei um exemplo de que nós podemos... que as pessoas estão com pressa, estão sem tempo, trabalham muito. Às vezes os horários não combinam, às vezes tem gente que trabalha à noite, né? Vamos supor, uma mulher dá plantão, ela é médica e o marido trabalha durante o dia. Praticamente um está chegando, o outro está saindo. Então é importante conciliar os horários, nem que seja 4 refeições por mês, uma por semana, olha, já é um passo. Então a gente precisa criar expectativas, cumprir esse horário, olha, vamos fazer um esforço, porque isso é benéfico para a nossa família, criarmos o hábito do uso da mesa juntos. Então quando a gente combina algo, é importante cumprir o que a gente fala, porque o nosso corpo ele é extremamente inteligente, extremamente, isso a neurociência comprova. E Deus não faria, né, de nós algo simples, sabe? Nós somos realmente nosso corpo é extremamente inteligente. Quando a gente dá esse comando de que vamos fazer algo e quando a gente não cumpre, o corpo não entende. Então, quando a gente dá o comando, vamos criar o hábito do uso da mesa, ótimo. Quais os dias? Sei lá, sexta-feira à noite. Então, que a gente crie expectativa entre os de casa, já mandando bilhetinho, olha, sexta-feira, tal hora, vamos jantar, o jantar vai ser isso, e você vai criando essa expectativa, vai colocando informação para as pessoas da sua casa e cumprir o horário, porque você vai criar um estilo de vida, as pessoas vão ver realmente os benefícios do uso da mesa. E, gente, uma coisa importante, como que os de casa vão acreditar na gente se a gente mesmo não cumpre com o que a gente fala? Então, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa e que a gente faz realmente, você está mostrando para os seus filhos que você cumpre o que você fala. Gente, a mesa é algo tão sério, tão sério. Eu hoje estava conversando de manhã aqui com o Valdés falando sobre isso. Que a mesa deveria ser tema nas escolas,
deveria ser tema em cursos de noivos, deveria ser tema, já é tema em empresas. As grandes empresas já dão palestras sobre o uso da mesa. Então é algo muito sério. Tá bonito aqui, sim, ótimo, porque a arte da mesa, ela é linda mesmo. E quando a gente entende essa verdade, essa necessidade, não tem como ser diferente. Então, quando a gente fala, vamos jantar juntos, é a mesma coisa você ser convidado para um evento, você vai cumprir, porque tem a data, tem o horário. Quando alguém te chama para um café, tem a data, tem o horário. Quando você é convidado para um almoço, tem a data, tem o horário. Quando você vai fechar um negócio, tudo na mesa, gente, tem a data, tem o horário. Então, você precisa cumprir com os de casa. Criar o hábito, porque a mesa é uma escola. Os seus filhos, o seu marido vai ver que você é comprometida, ou se for da parte dele que ele vai querer que tenha esse estilo de vida em casa e você não tem o hábito ainda, um vai começar a acreditar mais no outro, porque quando a gente se compromete e cumpre, o corpo entende, saúde para ele, e a sua família entende. Então é ponto pra gente, né? Olha que beleza. Quantas coisas nós abordamos aqui nesse segundo ponto, né? Que é cumprir os horários e cumprir os combinados e criar expectativas. São 3 pontos que nós abordamos só para a questão de conciliar os horários da sua família. Os seus filhos, eles vão começar... Porque, gente, tudo é repetição na vida. E quando quem tem filho pequeno, melhor ainda, porque eles já vão crescendo com essa verdade, porque os pais cumprem o que falam, porque a questão de horário, o horário da refeição, às vezes a gente assiste filme e vê que tem alguns filmes, algumas séries que tem a questão do horário. Olha, o jantar é tal hora, aquela coisa que parece uma coisa meio que inglesa, né? Mas é verdade, isso é uma escola. Se a gente não aprender, não ensinar a nossa família essa questão de criar expectativa, de ter horário, de montar uma agenda para que a gente tenha a família ao redor da mesa, essas verdades, com certeza o mundo vai ensinar de maneira distorcida. Então é melhor que a nossa família aprenda isso em casa. E com prazer, porque a mesa é um lugar que a gente fica no agora. Olha, gente, ficar no agora é extremamente salutar. Coisa que o mundo tá girando de uma maneira que as pessoas já não ficam mais no agora. Você tá fazendo uma coisa, tá com a cabeça lá não sei aonde. E a mesa, ela te relaxa. Olha, sentei, olha que gostoso, sentei. Você fica no agora. É um momento de desfrutar. Tem mulheres que falam, ai, Ana, a mesa dá muito trabalho. É muita coisa para lavar, sabe? Gente, só tem louça para lavar quem tem família. Só tem louça para lavar, né? Ou quem tem máquina, ótimo. Quem não tem, vai lavar. E a gente precisa trabalhar a gratidão. Só tem louça para lavar quem tem família, gente. Tem pessoas que já perderam pessoas e não tem louça. É verdade. Então, e aqui, gente, a gente vai crescer enquanto pessoa. Sua família vai se fortalecer enquanto pessoa, porque é o contrário que o mundo prega. Então a gente precisa entender que não é só uma questão de beleza. A beleza, o alimento é simplesmente o convite para algo muito maior, que são as relações ao redor da mesa. Olha que coisa boa e forte. Então nós abordamos aqui o segundo ponto. E vou dar aqui uma outra repassada aqui, gente, com a questão da mesa, que eu falei no início, que é uma mesa de café. A xícara utilizada no café é a maior, porque já a própria xícara já mostra que a gente está com mais tempo, então nós temos mais tempo. Aí pode ser um chá, ou um café longo, ou um café com leite. Mesmo em casa pode ser um cappuccino. E aí aqui, olha, eu tenho bule, mas nem todos têm. Pode ser uma garrafa térmica e tá tudo bem. É uma toalha, porque o tempo agora pede toalha. Nós não temos suplá, porque o suplá não é para café nem para lanche. O suplá é só para almoço ou jantar, só para refeições. Trouxe um guardanapo de papel para mostrar que pode ser de papel e tá tudo bem. Esse eu comprei no final do ano. Eu ainda tenho um pouco. Tá aqui a embalagem, olha que gracinha. Ainda sobrou. Foi para as festas de final do ano, porque eu não tinha de tecido suficiente. E tá tudo certo. O importante é a gente se comprometer
e executar. Se compromete e executa, porque a gente aprende por repetição, os filhos aprendem por repetição. E a neuroplasticidade comprova, gente, que não tem tempo para que a gente mude de vida, para que a gente passe por uma transformação. Não é só criança, não. Você, quando se decide por uma vida melhor, por algo novo, o teu corpo, ele entende isso. E quando você vai repetindo isso que é novo para você, no pensamento, nas palavras e nas atitudes, você vai criando novas sinapses neurais. O seu corpo entende direitinho, ele conduz você para o novo. Então, gente, falamos aqui do segundo ponto. Falta mais um ponto ainda, né? Dos 3, que repetindo aqui, a gente aprende por repetição, vou falar mais uma vez, né? O tema do episódio de hoje a gente está falando aqui sobre 3 coisas que parecem benefício durante as refeições e que são extremamente contraproducentes. Falamos sobre o primeiro, que é abordar sobre alguns temas no momento impróprio da refeição. Falamos sobre o segundo, agora, né, que foi o não cumprir os horários que a gente combina das refeições, não cumprir o combinado. E precisamos criar expectativas para esse momento. Se você vê, gente, até casamento hoje, de uns anos para cá, tem o save the date. O casal, ele já manda um convite para você com 2, 3 meses de antecedência para que você salve essa data. Então, por que não fazermos com a nossa família? Manda uma mensagem, olha, hoje tem um jantar, o jantar vai ser às 8. Ou faz alguma coisa surpresa. Se você não tem esse desafio, né, como muitos têm, com uma questão de horário, de se desencontrarem, cria essa expectativa. Seus filhos, não deixem sair sem o café da manhã, jamais deixem que eles cheguem em casa sem que tenha uma mesa acolhedora. Eu sempre falo, porque o mundo aí fora ele é muito desafiador. E o que nós mais precisamos é ter um lugar para voltar. E que seja um lugar acolhedor. E nada melhor do que uma mesa arrumada, uma refeição gostosa. Se tiver frio, uma coisa quentinha. Se tiver calor, uma salada. Mas um olhar. Às vezes a gente não precisa nem falar. Só um olhar e um prato, sabe? Então, isso é acolhedor. E vamos agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto, ele trata de... Esse terceiro ponto aí tá bem alto, hein? Música alta, TV e aparelhos. Então, gente, eu sei que tem gente que ama música e tá tudo bem, sabe? Mas no momento da refeição, se você coloca qualquer coisa que vá distrair, distrai. Acho que no máximo, sabe, gente? No máximo, uma música instrumental baixinho. Se você gosta muito e ainda não está apto a trabalhar com o silêncio e com o diálogo dos que vão estar à volta, esse é o máximo. Porque você vê que alguns restaurantes, né, uns restaurantes de boa qualidade, umas casas de café de boa qualidade, eles têm um fundo musical muito baixinho, que é gostoso. Mas quando tem um som, esse som ele vai disputar com a sua atenção. Então o seu propósito, que é criar um lifestyle para sua família, que é aquele propósito de resgatar a família, ele acaba se perdendo com uma música. Então há outros momentos que você pode ouvir a música, mas no momento da refeição, ele vai fazer com que tenha distração. Televisão, a mesma coisa, gente. Eu falei da música e da televisão agora. Televisão... Eu falei para vocês que a gente aprende por repetição. Então, tem pessoas que têm um hábito de assistir televisão. E elas estão tão habituadas, que aquilo para ela já está intrínseco nela. E quando senta para fazer a refeição, tá a televisão ligada. Só que a gente precisa se conscientizar. Quando você se conscientiza, né, você vai trabalhar isso. Nesse momento, o ápice é a família, é o momento da refeição. Pode ser só um casal que esteja começando agora que não tenha filhos, mas vocês precisam ter esse momento entre vocês. Porque você sabe, hoje o maior índice de separação é a falta de comunicação.
é a falta de convivência, é a falta de diálogo. E as pessoas dão desculpa. Ah, porque, como é que fala? Porque não se dão bem. Assim, não é inventar, não estou aqui para dizer que o outro inventa, né? Tem que ter cuidado com as palavras. Mas são umas desculpas que não faz sentido. Então, o que fortalece uma relação? A convivência, o diálogo, a troca. É isso que fortalece os laços, que fortalece as relações, que a gente passa de sermos unidos para sermos uma unidade. Uma família, quando trabalha em unidade, elas são, sabe, aquela família juntinha, unida? É porque ela tem relação um com o outro. É porque eles se conhecem no olhar. É porque eles dialogam. É porque tem troca. E quando a gente não tem isso, alguma coisa está roubando isso. E isso você só vai entender quando buscar o autoconhecimento, né? Como essa live agora. Talvez tenha pessoas que estejam ouvindo isso pela primeira vez, que não tem essa noção de como que uma música no momento inapropriado, ou uma TV na hora da refeição te distrai. Distrai mesmo, tira o foco. Então, tudo que você fez aquela mesa bonita, fez aquela refeição, fez tudo, e liga a televisão, isso aqui, olha, é como se não tivesse nada. Tem pessoas que ainda falam, ai, negócio de hipnose, acha que é coisa do outro mundo, né? Não, porque a televisão que a pessoa tem o hábito de assistir o tempo inteiro, ela está simplesmente hipnotizada. Então, é uma repetição de padrão. Ela passa por essa hipnose de maneira contínua, sem que ela mesma saiba disso. É imperceptível. Então, quando a gente entende que a gente precisa, e é importante, é eficaz, a gente vai ter muitos benefícios com o estilo do uso da mesa em família. Algumas coisas precisam ser faladas. Porque não adianta eu falar para vocês sobre a mesa posta, que ela é linda e bela e que é importante, se eu falar para vocês desses temas que são dolorosos, que são difíceis, mas que precisa ser falado, precisa ser dito sim. Então aqui nós falamos agora sobre a música que distrai, falamos sobre a TV. Vocês observam, gente, que os restaurantes maiores, os grandes restaurantes, eles não têm televisão. Então, quantas vezes eu mesma marco com cliente, às vezes, em restaurante ou numa cafeteria, porque lá não tem uma TV, a gente vai poder conversar. Então, se tem a televisão, geralmente são restaurantes menores, coisas menores que tem aquelas TVs enormes. Então, a pessoa está comendo, está bebendo, está nem percebendo, está só vendo televisão. Então, tem que se ligar nesses detalhes. Falamos aqui sobre o som, sobre a TV e sobre os aparelhos. Aparelho que realmente acaba sendo um vício, porque o aparelho hoje não é mais só celular, né? Eu já sou da época que era só celular, só telefone. Então, o meu aparelho, ele é comercial. Eu tenho as minhas redes sociais que são de trabalho, então eu movimento mais o meu celular porque e não são redes sociais, são os meus negócios, né? São o Instagram, o YouTube. E para quem não tem o hábito só do trabalho, mesmo eu que trabalho, hoje, por exemplo, eu fiquei praticamente a manhã toda sem mexer no WhatsApp. Eu só mexi 2 vezes, porque eu mesmo me condiciono a não mexer o tempo inteiro. Eu só fui mexer no WhatsApp depois do almoço. Depois do almoço. Porque o nosso corpo é inteligente. Quando você dá essa voz de comando para ele e você cumpre o que você falou, o seu corpo ele vai te mostrando mais coisas inteligentes e sábias. Porque você está dando a voz de comando e você está cumprindo. E aí o celular, a mesa, gente, ele é extremamente maléfico. Porque tudo que você fez vai por água abaixo. Então é um momento... Gente, a gente está tendo uma oportunidade única, sabe? Porque vai chegar uma época em que as pessoas não vão... Sim, isso está muito ali, está batendo na nossa porta. Porque a gente tem agora a inteligência artificial e muitas profissões vão sumir. Muitas já sumiram e muitas outras vão sumir. E o que não pode sumir da nossa vida é a nossa família. Então, gente, isso aqui que eu tô falando pra vocês é ouro. É ouro. A única coisa que não pode sumir da nossa vida é a nossa família. E eu falei pra vocês no início da live e repito.
Esse tema é para ser abordado em todas as esferas da vida da gente. A mesa, o uso da mesa, a arte da mesa, os benefícios da mesa, ela precisa ser utilizada, ser falada em escolas, em empresas. Vocês precisam replicar isso na família de vocês, mandar esse vídeo para outras pessoas, porque a inteligência artificial está batendo na porta. E aí, como é que vai ser? Porque tá tudo tão automatizado. Se eu não tiver o controle, o autodomínio da minha vida, quem que vai ter? Se você não tiver o autodomínio da sua família, da sua casa, da sua mesa, quem que vai ter? O mundo. Então, você precisa ter o autocontrole da sua TV. Você tem que mostrar que quem manda na sua casa é você, né? A questão de celular, de música na hora indevida. E é isso, gente. Então, nós abordamos aqui 3 pontos super importantes que atrapalham. Tô usando o cotovelo na mesa que eu tô falando com vocês, hein? Só por isso, porque durante a refeição a gente não usa porque não precisa. Mudei de um polo ao outro. Porque realmente não precisa. É como se eu estivesse dirigindo, porque eu dirijo, quem dirige sabe, eu dirigindo, então, ou o máximo que a gente faz é no câmbio, né? Se for automático, de vez em quando você vai mexer, mas não é sempre, mas o meu carro ainda não é automático, eu mexo no câmbio. E eu dirijo. E se eu estiver dirigindo, como é que eu vou dirigir e tá com o cotovelo? É isso, gente. Eu gosto dessas explicações porque você entende rapidamente. Então, quando eu for fazer a refeição, eu vou estar aqui comendo, né? Eu vou estar tomando o meu café. Então, não vai fazer sentido o porquê do cotovelo. Vou tomar a água, ou o refresco, ou o suco. Eu vou conversar. É por isso, sabe, gente? Porque às vezes tem gente que ensina, olha, isso não pode. Mas não pode por quê? Eu falo que não é que não pode, é que não faz sentido. Mas se você quiser colocar o cotovelo, tudo bem. Só não faz sentido porque no momento da refeição não tem porquê. É igual dirigir. Como é que eu vou colocar o cotovelo no volante? Se eu estiver parada, eu vou encostar no volante, vou pensar e tal. Eu vou poder fazer isso. Mas na hora de dirigir, eu vou usar as mãos para usar o volante, para mexer no painel em algum outro item que seja necessário. É simples assim. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque hoje foi forte. O tema de hoje foi forte. Eu gostaria que vocês mandassem, né, esse vídeo, que vocês curtissem, porque é de extrema valia, é vida, gente. A arte da mesa posta, ela restaura famílias, ela traz vigor, vida, viço, segurança para sua família, acolhimento. Hoje eu usei pouco óculos por conta do reflexo aí. Mas então é isso, gente. A gente vai terminando por aqui e até a próxima, tá? Fiquem em paz. Um beijo no coração de vocês, viu?